Hoje eu tenho um convidado, como eu disse para vocês, esse negócio de surf, de live, tá dando tão certo, não é mesmo? E eu vou falar com um amigo meu que é lá de Sacramento, Minas Gerais. É o Padre Ricardo, um grande amigo meu, que eu tive a honra de conhecê-lo. E eu fiz esse convite para ele, não é mesmo? Eu falei, Padre, que o senhor não querer conversar com eu lá no WhatsApp, não é mesmo? No Instagram, que agora é Instagram, não é mesmo? Aí você querer que você converse com eu. Aí ele topou essa conversa e agora eu tenho que ver se ele tá ali mesmo. Não é mesmo? Padre, que você tiver aí, que você manda um joinha aí, que eu vou procurar o senhor aqui. Porque assim, porque é longe, não é mesmo? Nós temos que procurar o padre. Padre, cadê o senhor? Vamos procurar ele. Padre Ricardo. Ó o Leandro também. Leandro, amigo meu lá de Sacramento. Conheci um monte de gente boa lá em Sacramento. Nossa, virgem mesmo. Aqui, Padre Ricardo, procurando ele. Quando ele estiver ali, entrar, nós conversa. E eu sei, gente, estão se comportando direitinho, estão lavando as mãos direitinho, passando tarde o álcool gel, né mesmo? Ah, o padre aí! Boa noite, Valdemar Jurema. Que surpresa, padre, que alegria falar com o senhor. Alegria é toda minha. Você não O sabe senhor como eu tá. fiquei feliz com o seu convite. Ah, eu que tô feliz mesmo. Olha só, pô, a gente tem que agradecer mesmo a Deus por esse negócio da internet, né mesmo? Olha onde nós tá falando, lá na Minas Gerais. Ah, sim, facilita o encontro. E aproveitando, né, esse momento, eu queria agradecer ao senhor mais uma vez, né, que foi tudo na correria, mandei mensagem pro senhor, padre, o senhor topa? O senhor topou e nós tá aqui conversando. Estamos aqui, uai. Ai, ai, ai. Olha, padre, em vista, né, do monte de coisa que tá acontecendo, assim, eu falei, ai, gente, a gente tem que falar um pouco da fé, né, mesmo, padre? Porque nesse momento tá tudo tão difícil, vamos dizer assim, e acho que a fé é a única saída pra gente, né, acreditar, rezar mesmo, não é mesmo? Isso mesmo, a gente não pode perder a confiança em Deus. Mesmo Exa- passando pelas turbulências da vida, Deus nunca nos abandona. Era isso que o Papa Francisco ensinava para nós esses dias. Exatamente. E falar de Papa, que homem que é esse, né? Um homem de Deus mesmo, não é mesmo? Ah, um homem de Deus, um sinal de Deus no meio do mundo. Exatamente. Gente, vocês devem estar se perguntando, o Padre Ricardo, quem que é Padre Ricardo? O Padre Ricardo, ele é um sacerdote muito querido que eu tive a honra de conhecer em novembro do ano passado, de 2019, no retiro que eu fui fazer em Sacramento, Minas Gerais. É a segunda vez que eu vou para lá, né? Que eu fui. Só que a primeira vez a gente não se viu, né, padre? Eu te conheci na segunda Não, vez, não é foi mesmo? na segunda vez, sim. E é um lugar assim que eu me emociono muito toda vez que eu vou. Eu tive uma experiência incrível lá. A gente foi com um bandão de Jacareí, não é mesmo? Inclusive, quero mandar um Foi. beijo para os amigos meus do Radinho. Um pessoal muito querido, já estamos esperando que voltem, depois que passar essa turbulência, queremos Ah, nós vocês vai aqui de voltar novo. sim. Padre, ainda mais agora que nós não tá podendo abraçar. Quando nós voltar, nós vai querer abraçar até cansar, Muito né, mesmo? abraço, muito abraço. E eu quero mandar um beijo, porque ontem, quando eu fiz o convite pro senhor, que eu avisei o povo lá, a irmã Cecília ficou apavorada que queria entrar. Como que entra na conversa? Expliquei para ela. Então, irmã Cecília, beijão pra senhora e pra todas as irmãs do convento. A Sônia também aí de Sacramento. Beijo, Beijo em irmã vocês, viu? Cecília. Exatamente. Ô, padre, hoje é dia 2 de abril, né? E eu quero começar Sim. com o senhor assim, fazendo uma pergunta pro senhor. 2 de abril de 2000 e deixa eu só me lembrar aqui. 2 de abril de 2005. O senhor recorda dessa data? Sim, me recordo. Eu estava lá em Prata, Minas Gerais. Eu era pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo. E foi um dia muito triste. Por um lado, porque estávamos perdendo um grande homem da igreja e da história da humanidade. Mas, por Sim. outro lado, vinha a alegria, a esperança de saber que entrava no céu um grande homem para interceder por nós. São Muito João Paulo II. boa memória, padre. Boa memória. E é tão bom a gente poder falar assim que a gente viveu com o santo, né? A gente pode dizer Sim, isso, né? eu Pra tive gente... a alegria de vê-lo de longe, mas eu o vi pessoalmente. E graças a Deus, nosso país é um país muito rico, né? Graças a Deus, hoje a gente tem grandes exemplos aí, né, da santidade brasileira, não é mesmo? Sim, graças a Deus temos homens e mulheres
canonizados, beatificados e outros tantos desconhecidos que em nossas cidades, em nossa terra, também são modelos para nós. Exatamente. Padre, e durante o dia, assim, eu recebi muitas perguntas aqui de um povo que é meio curioso em questão da religião. Eu vou Sim, fazer algumas perguntas para o senhor, fica à vontade. Se o senhor não quiser responder também, depois o senhor manda o WhatsApp para mim, que eu passo para eles, tá bom? É um tá papo bom, bem tá bom. descontraído. Primeira coisa, de onde que veio essa vontade do senhor de ser padre? Que idade que começou isso? Por que ser padre? Desde que eu me entendo por gente, eu nunca pensei em ser outra coisa na vida. Por volta dos 3 anos, quando eu já começava a ter certa noção das coisas do mundo, a minha avó me levava para a igreja. Eu ia com ela participar da Santa Missa. E eu via o padre celebrando a missa, e segundo conta a minha família, já com aquela idade eu dizia: eu quero ser padre. E eu nunca disse que queria ser outra coisa. A partir daí, eu fui me aproximando. Com 7 anos me tornei coroinha, na catequese, grupos de jovens, e aí discernindo a minha vocação. Então foi ali que nasceu essa vocação, já na idade assim, bem tenra, né? Ali, muito pequenininho, eu senti esse chamado de Deus. Claro, era uma coisa muito infantil, mas que ao longo dos anos foi amadurecendo e eu fui perseverante nesse caminho. Ah, então pode-se dizer que isso veio de berço mesmo, né? Ah, sim, veio de berço. Não tenho Eu vou, con- dúvida disso. eu vou contar uma coisa pro senhor, que o senhor me perdoa se eu estiver errado, tá bom? Quando eu era criança, a minha avó também levava eu na missa. Ah, meu, eu queria muito ser padre. Nossa, eu queria ser coroinha, queria ser tudo. Mas um dia, padre, o padre me falou que padre não pode casar, não é mesmo? Não, não pode. Aí eu queria namorar, mas até hoje eu namorei. Acho que se eu tivesse virado padre, já tava, né mesmo? Já tava celebrando missa e tudo. Pois é. Mas véio, coloca na mão de Deus, né? Vai que acontece ainda, né? É, tudo é uma questão de vocação. De repente não era essa a sua vocação, né? Exatamente. E falando em vocação, padre, eu recebi uma pergunta aqui muito curiosa. Existe uma idade mínima ou uma idade máxima que você pode entrar para o seminário? E a partir de que momento? Tem uma idade também para você celebrar a missa ou não? Sim, hoje para entrar no seminário é preciso ter o ensino médio. Depois disso, se faz um ano que nós chamamos de propedêutico, que é um ano de discernimento e de preparação para entrar no seminário. Depois se entra no seminário e são aproximadamente 9 anos de estudo, de preparação. Mas ninguém pode ser padre antes dos 25 anos. E pode até ser com 24, com uma autorização especial. São raros os casos que acontecem, mas pode ser com uma autorização especial. Mas a idade da ordenação sacerdotal mínima é de 25 anos. Ah, então é legal, porque olha aí, gente, espero que tenha respondido para vocês que tem uma idade mínima, porque o povo acha que é assim, né? Vai É, ficando, e vai estudando. tem um caminho longo de preparação, não é de um dia para o outro. Hoje em dia, a preparação de um padre é entre 9 e 10 anos, de Ah, isso formação intelectual, de formação humana, é o tempo de estudo, né? espiritual, né? É um tempo longo e necessário. E o senhor se ordenou padre aí em Sacramento mesmo? Não, na verdade, Sacramento pertence à Arquidiocese de Uberaba. A Arquidiocese de Uberaba tem mais de 20 municípios. E eu terminei o seminário em Uberaba. E lá em Uberaba eu fui ordenado no ano de 2001. Ah, já tem um tempo de caminhada já, que benção, né, Já meu? tem um tempo. Que Não Deus. aparenta assim que tem tanto tempo, mas já tem um tempo. Não, isso Ah, aí não interessa. Interessa é a fé mesmo, o trabalho, né, mesmo? é claro, claro que sim. Ô, padre, eu tenho umas perguntas muito curiosas, que essa daqui eu vou falar que eu vou abraçar essa pergunta para eu também, tá? Ok. É aqui, ó. Tem algum significado dos modelos e cores das batinas do padre? Porque cada vez que a gente vai na missa tá numa cor, né? Um dia é verde, outro dia é vermelho. Tem alguma coisa a ver com isso? Tem uma diferença de nomes também, porque você disse batina. Batina é sempre preta para o Ah, padre, né? Batina é sempre preta e não é a roupa de celebrar missa. Batina, na verdade, é a roupa que o padre deveria usar no cotidiano da sua. essa roupa preta que o senhor usa sempre, que eu já vi. Isso, assim, isso Isso é uma mesmo. batina. É uma batina, aquela veste que o padre usa fora da missa. Na missa,
o padre usa alguns paramentos. O Parabéns. primeiro deles é a túnica branca, sempre uma túnica branca. Depois vem a estola sacerdotal, né, que são duas faixas que caem do pescoço, que é símbolo do poder sacerdotal, de absolver os pecados, de consagrar a Eucaristia. E por cima vem a casula, que o padre usa só para celebrar missa. Então a casula e a estola têm cores diferentes. E essas cores dependem do tempo litúrgico. Por exemplo, agora nós estamos na quaresma. E na Roxo, né? quaresma a cor é roxa. Quando Ah, nós estamos no tempo da Páscoa, do tempo do Natal, em festas de Nossa Senhora e tal, e outras festas, se usa o branco. Ou cores relacionadas a ele, como o prata ou o dourado, são cores festivas. No tempo comum litúrgico, a gente usa o verde. E na festa dos mártires e do Espírito Santo, a gente usa, e também da Paixão do Senhor, como vai ser no domingo de Ramos e sexta-feira da Paixão, o vermelho. muito bom, muito bem explicado, porque a gente que viaja bastante, cada igreja que a gente vai, a gente acha que essa cidade usa dessa cor. Então, não, é da Não, liturgia não. mesmo, não é mesmo? Isso, se você for à missa aqui em Sacramento, aí na sua cidade, ou lá na China, no próximo domingo, domingo de Ramos, todos os padres usarão vermelho. O padre Ah, não eu tem o queria ir direito. aí, porque na China tá difícil ir, viu? Tá difícil. É, lá Os- não. se bem que já chegou aqui também, então. Mas eu prefiro Mas Sacramento mesmo. Sacramento é tá mais bom, bom. tá mais seguro ainda. Mas, Exatamente. essas cores são universais, né? A liturgia da Igreja Católica é uma só no mundo inteiro, então o padre não pode escolher que cor ele quer usar. O que Muito dita a bem. Tem cor que do seguir direitinho. domingo e da festa é a cor determinada pela liturgia. Muito bom, muito bem explicado. Olha só pra você ver, muita curiosidade, gente, que a gente nem sabia. Por isso que é bom perguntar, não é mesmo? Ainda mais quando você tem um padre amigo. Nossa, veja mesmo. Aí, outra perguntinha aqui, ó. Ó, o povo tá mandando, gente. Muito obrigado, viu? Liturgicamente, a missa de semana e de sábado pela manhã substitui a missa do domingo, padre? Não, não. A missa do domingo é missa de preceito. Todos os católicos, claro que de acordo com as possibilidades, devem participar. Somente se tiver algum impedimento, ou de distância, ou de idade, ou de enfermidade. Ou aqueles que cuidam de idosos e enfermos que estão dispensados, ou que vivem muito longe das igrejas, como os que vivem na zona rural, por exemplo. Mas a missa do domingo é missa de preceito, todos devem participar. Agora, de segunda a sábado pela manhã, não é missa de preceito, são aqueles que podem participar. Aqueles que podem, devem participar, mas não são, nenhum católico é obrigado a participar dessas missas. Agora, Aí, acontece que temos também dias santos ao longo do ano que não são domingo. Então, quando temos um dia santo, como por exemplo Corpus Christi, que sempre é numa quinta-feira, então aí também é um preceito, aí todos devemos participar. muito bom. Mas então, se for no sábado à noite, tá certo então, não é mesmo? Só não pode A também. missa porque na nossa tradição litúrgica cristã, seguindo também a tradição judaica, nós na tarde do dia já celebramos as vésperas do outro dia. Então, na tarde de sábado nós já celebramos o domingo. Por isso as missas do sábado à noite já são missas do domingo, porque para Ah, nós as vésperas já são como se fossem o outro dia. Então, por ah, isso que a missa do sábado é dominical também. porque aqui perto de casa tem uma capelinha pequenininha e o padre aqui só vinha no sábado à noite. Ele falava que domingo ele tem que rezar no outro lugar. Ele vai ficar tudo preocupado, que não É, sabia se podia, não podia, Quem, né? Não. quem vai à missa no domingo, no sábado à noite, já participou da missa do domingo, já cumpriu com o preceito. Muito bom. Olha, gente, você tá indo na missa certinho? Tem que ir, hein? Ô, padre, sabe o que tá pegando agora nessa época dessa pandemia aí, que, querendo ou não, a gente não pode mais ir, né, na igreja, mas né, por toda aquela história, para evitar a contaminação, enfim. Para esse momento de Páscoa agora, que os católicos prezam tanto pela confissão, né? O que fazer nesse momento, padre? Explicar para o povo, assim, porque agora para a gente ter uma confissão agora vai ser difícil, né? Sim, até o Papa Francisco recordou dias atrás o Catecismo da Igreja, que diz que na impossibilidade da confissão auricular, ou seja, ir até o ouvido do padre para fazer a confissão, né? Na impossibilidade, o
cristão católico pode, diante de Deus, manifestar o seu arrependimento, a sua contrição e pedir o perdão dos pecados. Porque não é porque ele não quer ir, é porque ele está impossibilitado de ir e os padres também estão impossibilitados de atender. Então, nesta situação, é suficiente que o penitente se coloque diante de Deus com o coração arrependido e reze o ato de contrição, pedindo perdão de Deus. E é claro que, quando for possível, aí sim poderá buscar o sacerdote para o sacramento da penitência. Ah, muito bom, viu? Porque o povo fica apavorado, né? Agora que não pode confessar, e o povo já quer contar pro primo, quer contar, mas também não pode não, né, padre? Não, não, não. Ah, Não, aí é só entre o penitente e Deus. E depois, quando for possível, com o sacerdote, que é quem está obrigado ao segredo de confissão. Porque nós tá na internet, eu já tava falando pro senhor, mas agora que eu vi que tem um monte de gente falando ali também, ó. Olha, tem gente, padre, de Uberaba aí conversando, ó. Eu quero mandar um alô pro Marcelo. Marcelo, abração pra você, viu? Ele mandou aqui, ó. Eu estive... Não sei se o senhor tem acompanhado na televisão. Aqui no Vale do Paraíba, em algumas cidades, os padres, eles têm passado pelas ruas. Acontece isso muito em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. Com o sacrário, abençoando a sua. E esse Marcelo colocou aqui, ó. Gostaria de deixar uma ideia para que, se possível, os padres saíssem para benzer o bairro, a cidade, no domingo de Ramos. Vocês estão fazendo esse sacramento ou ainda não aconteceu isso? Aqui em Sacramento nós vamos fazer no domingo de Páscoa. Nós vamos sair com o Santíssimo Sacramento em carro aberto, no ostensório, abençoando toda a nossa paróquia. Então, é claro que isso ficou muito assim a criatividade de cada padre junto dos seus paroquianos para determinar algumas ações externas, que não firam, é claro, essa questão dos decretos municipais, que evitem aglomerações e tudo isso. Então, cada padre, no seu discernimento e dentro das possibilidades, tem tomado algumas medidas para mostrar que a igreja não está ausente, a igreja está presente junto do seu povo e quer levar a presença de Jesus para o meio do povo. Então, aqui em nossa paróquia, nós já decidimos que isso acontecerá no domingo de Páscoa. Agora, os outros dias, como o domingo de Ramos e os outros dias e celebrações, serão transmitidos pela rádio da cidade, também pelas redes sociais. Padre, eu acompanho o senhor, porque agora aqui em casa chegou a internet, não é mesmo? Que agora não vive a internet. No WhatsApp, um monte de coisa. E o senhor pode se dizer que é um homem digital? Sim, já há vários anos eu faço uso desses meios e acredito que nós temos que fazer uso disso para levar a palavra de Deus, né? São instrumentos valiosos, é claro que não são bem utilizados por todos, mas nós que somos cristãos precisamos seguir o exemplo de São Paulo, né? São Paulo, ele lá no Areópago, lá em Atenas, na Grécia, ele fez uso daquele espaço para pregar o evangelho. E ele nos ensina que todos os espaços nós precisamos nos fazer presentes como cristãos e precisamos evangelizar. Então, eu procuro fazer uso desse espaço e é claro que em alguns momentos mais, outros menos. Nesses últimos dias agora eu estou bem digital porque tenho feito assim alguns vídeos, transmissões das missas e outros momentos de oração e enviado assim para o povo da minha paróquia, para amigos. É um modo de manifestar essa proximidade pastoral. Já que estamos impossibilitados de uma proximidade presencial, pelo menos essa proximidade espiritual e digital. E isso mostra também para o povo, como o senhor disse aí, que a igreja não adormeceu, né? Está mais viva ainda nesse momento. É impressionante nos últimos dias a quantidade de padres que apareceram nas redes sociais. Não sei se você tem constatado isso e os que estão nos acompanhando agora, mas a quantidade, e muito bonito isso, né? Os padres pregando a palavra de Deus, rezando com o povo, e isso é muito bonito. Mas isso, o padre, como diz, né, de todas as situações ruins, a gente tem que tirar um aprendizado, né, um proveito, não é mesmo? E talvez esse meio seja isso, né? Porque a gente sempre, eu pelo menos, eu sempre vi muito os evangélicos, né, culto online, essas coisas. Agora, essa coisa de ter também a missa online é tão legal, né? Acho que aproxima todo mundo, ainda mais para aqueles que não podem, né, por algum motivo especial não podem ir até a igreja vem até a casa, não é mesmo?
Tem que ser assim. Nós temos que nos adaptar a essa realidade. Não podemos fazer diferente agora, então precisamos dar às pessoas o acesso por meio da questão digital. Então, a gente tem visto que os padres têm aderido a isso, e você talvez tenha visto que alguns padres que não conhecem muito, não sabem lidar, têm até passado por situações cômicas, né? É isso que eu queria falar com o senhor. Ainda bem que o senhor me lembrou do episódio do padre de Goiás, se eu não me engano, certo? Acho que sim, não me lembro de onde Exato. ele é. Acho que foi aquele momento que todo mundo pediu perdão para Deus no momento de oração, na risada, não é mesmo? Mas Mas não foi tinha tão como, espontâneo né? da parte dele Sim, que sim. acho que ninguém espera, né? Como é que fala? Aquela transformação do óbvio, né? Porque a gente tudo respeita, mas de repente começou a fazer carinho de cachorro, carinho de gato, não é mesmo? Foi sim. Mas, Inclusive, assim, tem que olhar pela intenção dele, né? A intenção dele foi a melhor possível, e só que agora é uma fase de adaptação também para muitos com esses meios, com os recursos que esses meios disponibilizam, né? Nem todos estão familiarizados com isso. exato, mas aos poucos a gente vai aprendendo, né? Tem que Quem que não tem aprender, aquela tem que mania aprender. de ganhar um celular, abre o WhatsApp lá para falar com a prima, começa a apertar um monte de foto na cara, manda umas fotos muito feias, né mesmo? Que não Pois sabe quem é, é. pois é. Isso E aí. tem pergunta chegando aqui, padre. Ó, tem uma Sim. pessoa aqui que ela fala assim que ela não entende a diferença de igreja e paróquia. Qual que é a diferença dos dois? Na verdade, a palavra igreja vem do grego, eclesia, que significa a comunidade dos convocados. Então, na verdade, igreja somos nós. Nós somos a igreja e quando nós somos batizados, passamos a ser pedras vivas desse edifício espiritual que é a igreja. Mas nós também chamamos de igreja os templos. Então, nós temos templos onde nós nos reunimos para celebrar, para rezar, para pregar a palavra de Deus, os sacramentos. Então, nós damos o nome de igrejas. Igrejas que são catedrais, basílicas, e temos também as capelas, santuários, né? Então, nós damos esse nome de igreja. Mas, na verdade, igreja é o povo de Deus, né? É esse edifício, essa construção espiritual. Mas paróquia é uma comunidade dentro de uma diocese. Então, nós podemos dizer que, dentro de um mapa, nós temos uma diocese como um estado e as paróquias como cidades. Então, nós temos um território determinado, que é, que é um território paroquial. E essa paróquia tem um pároco, que é o responsável por essa paróquia. O pároco sempre é um sacerdote, um Então o senhor padre, é né? o pároco aí de Sacramento? Eu sou o pároco de uma das paróquias de Sacramento, porque Sacramento tem duas paróquias. Então na próxima vez eu quero conhecer as duas, porque conheci uma só, Isso. não é mesmo? Tem a paróquia Basílica do Santíssimo Sacramento e a paróquia Nossa Senhora da Abadia. Lá tem outro pároco. E Então, fala, essa então a igreja é paróquia, na verdade, é um nome que também vem do grego, e paróquia significa, assim, num sentido bem quase que superficial, paróquia significa uma casa de passagem. Veja que Ah, interessante, né? Porque ninguém nasceu para ser de uma paróquia para a eternidade, mas nós nascemos para o céu. Nós passamos pela paróquia e é na paróquia que a gente vive a fé, que a gente celebra os sacramentos, que a gente amadurece, que a gente cresce, que a gente aprende a viver em comunidade para depois entrar no céu. É como o deserto que prepara para a terra prometida, né? E o povo no ah, deserto vivia em tendas, né? Diz lá a Bíblia. O povo vivia nas tendas até entrar na terra prometida. A paróquia é como essa tenda no deserto, onde a gente é abrigado provisoriamente e que nos prepara para entrar no céu. Mas a paróquia tem uma questão legal, né? Dentro da diocese tem o pároco, cada paróquia tem um pároco, às vezes tem mais de um padre. Tem o pároco e o vigário paroquial que auxilia o pároco, como é o meu caso aqui. Tem o padre Carlos Alexandre que me auxilia como vigário paroquial. Então, dentro da paróquia, eu tenho autoridade, autonomia, e tenho também os meus deveres, os meus direitos, e é claro que as paróquias todas se unem na pessoa do bispo. O bispo de cada diocese, na verdade, é aquele, a própria palavra bispo significa isso, aquele que supervisiona, né? Bispo é ah, isso, né? O bispo é aquele que supervisiona e é o sucessor dos apóstolos que acompanha a diocese. muito bem. O senhor falou de bispo aí, ó, e tem uma pergunta aqui também relacionada a bispo.
Deixa eu só achar aqui, peraí. Só os bispos podem fazer o crisma ou, em caso de exceção, um padre pode fazer isso por ele? Está falando do sacramento da crisma? Porque Isso. cortou aqui um pouquinho. Sacramento da O crisma, sacramento sim. do crisma é só o bispo ou numa ocasião o padre pode fazer no lugar dele também? O padre pode fazer com autorização expressa do bispo. Então, quando o bispo autoriza um padre, ele pode ministrar o sacramento da crisma. Agora, existe uma diferença, porque algumas pessoas cometem um erro, você errou aí, Valdemar, me permita uma Ai, meu Deus. orientação, eu vou aproveitar a oportunidade, porque existe o óleo Então do peguei. crisma, existe o óleo do crisma, aí no masculino, mas existe a crisma, que é o sacramento que é concedido. Agora A eu confundi crisma, a tudo. confirmação. Você disse assim, o sacramento do crisma. Não, o sacramento da crisma. Ah, O óleo que a gente usa para crismar é que é o óleo, né? Que aí é no o óleo do masculino, crisma. Mas no que é caso, o o crisma. batizado é a batisma ou o batismo mesmo? Não, aí é o batismo, porque a Ah, palavra batizada é que susto. masculino. Muito bom. Ô, Paty, a Elzira, isso mesmo, Ah, Elzira uma Teixeira está perguntando aí. grande amiga Sua minha. amiga? Então, um beijo Sim. pra você, viu, Fia? Ela tá falando aqui, ó. Oi, Padre, explica para nós a bênção dada pelo Papa, que tem um nome diferente também, essa bênção que ele deu, né? A bênção Urbi et Orbi. Isso, que Sim, eu nem sei falar esse nome. o Papa, na verdade, o Papa Francisco, ele é o bispo de Roma, porque ele é o sucessor de São Pedro. São Pedro foi o primeiro bispo da cidade de Roma. Então, todo aquele que é escolhido para ser Papa, ele é bispo da cidade de Roma, que é uma diocese, que tem paróquias, como nós falamos agora mesmo. Então, o Papa, ele é o bispo de Roma, e por ser o bispo de Roma, ele é o Papa. Ele é o pontífice do mundo inteiro, né? Porque São Pedro recebeu de Jesus essa missão, cuidar Sim. do rebanho do mundo inteiro. Então, o Papa, ele dá a bênção para a cidade, Roma, e para o mundo. Por isso, Urbi et Orbi, cidade e mundo. Então, tradicionalmente, o Papa concede essa bênção no Natal e na Páscoa. Mas Ah, devido a essa situação que nós estamos vivendo, extraordinariamente o Papa Francisco quis conceder esta bênção para a cidade de Roma, para a Itália, que sofreu tanto e está sofrendo, e para o mundo inteiro, que também está nessa situação de pandemia e sofrimento. Então, foi um momento muito significativo e muito importante, onde o Papa concedeu esta bênção para a cidade e para o mundo. muito bom, viu, gente? Não é urbe de andar na rua, não. É outro urbe, não é mesmo? É fácil, o povo não confunde. Não é o urbe de chamar no É. aplicativo, não. Ô, Padre, e aquela vez que o Papa Francisco veio no Brasil, o senhor foi ver ele ou não viu? Foi, eu estive lá no Rio de Janeiro participando da Jornada Mundial da Juventude. Inclusive a Olha, o Elzira que senhor falou também é com espertinho, o você. senhor bate perna também, né? A Elzira que falou com você agora foi com a gente também. Fomos um ônibus lá de Uberaba. Claro que foram Ah, então, vários ônibus, mas comigo, né, foi um grupo de pessoas num ônibus. eu preciso conhecer essa tarde de Uberaba, que todo mundo fala muito bem de lá também. Eu tenho que ir Ah, é lá uma hora. uma bela cidade. Muito bom. Opa, dá outra pergunta aqui. Gente, obrigado, viu? Vocês que estão mandando pergunta aí no WhatsApp e aqui no Instagram. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês estejam gostando do papo, porque nós tá, né, padre? Eu estou gostando muito. Vamos lá. Eu conheço padres super tradicionais. E tem outro já moderno, que gosta de sair para festa, sair para barzinho, tudo com respeito. A igreja condena ou apoia? Qual é a visão atual da igreja católica referente a essas posturas desses padres de hoje? Olha, na pergunta a pessoa disse tudo com respeito. Se é Sim, tudo com respeito, não há nenhum impedimento. É claro que tem padres que têm determinada postura um pouco mais séria, talvez eu entre aí nessa categoria. Tem outros que têm a maior facilidade de se relacionar nesse meio mais social, né? Então existe essa diversidade, como você disse, desde que seja tudo com respeito. Agora, se nesse meio social o padre tem alguma postura que não condiz com o seu ministério, porque ele é padre também ali, onde ele estiver, se ele for numa festa, se for num show, ou qualquer lugar que ele for, ele continua sendo padre. Então, é preciso ter uma conduta exemplar. Isso nós precisamos ter, né? Então, desde muito que bom. seja sempre com respeito, com sobriedade, sem excessos e sem ferir a conduta
a modéstia e tudo, eu não vejo nenhum problema. Né? Mas tem padres que têm mais facilidade, outros... Se eu vou, às vezes já fui em algum show, por exemplo, eu fico meio deslocado, meio constrangido, eu não Aí você sinto fala pro como senhor, se ergue a mão, fosse... aí você vai Não, não pro padre, vai lá. consigo, não Você ergue a consigo, mão. mas conheço pessoas padres que vão e se sentem muito à vontade, muito tranquilos. Mas é da Ah, minha personalidade, né? Mas eu acho que não há nenhum problema, desde que, como a pessoa que fez a pergunta disse, seja com respeito. Não há... eu Assim como pensando toda aqui, pessoa, né? Não é só o eu padre, gosto mas muito qualquer aqui, pessoa. na região que eu moro, que tem muito show aqui, né? Porque Sim, depois que nós fica mocinho, nós gostamos de sair, né? Pra ver as coisas. Aí, padre, aí eu me imaginei agora, imagina eu no show sertanejo, porque nós vai pra dançar mesmo, né? Aí, sim, então, quando eu claro. vejo lá do padre, meu Deus do céu, o que que eu faço mesmo? Será que eu peço a benção pra ele e vou embora mesmo? Ai, perdão. É, pois é, então, mas assim, eu vejo que a conduta do padre tem que ser exemplar, mas toda pessoa que está nesse ambiente, que é um cristão, deve saber se comportar como um Mas isso vale para cristão, né? todos, então, né, Vale padre? para Todo mundo todos, tem né? que saber, Vale para né, se todos. comportar, se dar o Agora, com respeito, né? relação com relação aos padres, como eu te disse, tem padres que têm mais facilidade para circular nesse ambiente, tem outros que são mais retraídos, talvez por uma questão de personalidade e tudo isso. Eu sou mais ou menos assim, né? Então, é uma diversidade, mas isso não fere a unidade, né? Não fere a unidade É do desde que seja perfil mesmo da feito pessoa, né? do É perfil da verdade. pessoa. Agora, entre nós aqui, um segredo aqui, tá? Conta pra ninguém, não. O vinho, tem arco ou não tem arco? Claro, se não tiver álcool, não é vinho e não Ai, que acontece a bom. Eucaristia. Ai, muito Para bom. Porque é uma poder, coisa que todo mundo sabia. para Nossa, o poder padre faz ser quatro Eucaristia, missas no dia. Quatro missas no dia e toda hora bebe vinho. Não fica chapadinho? na Verdade, verdade, padre? nós não bebemos vinho, nós tomamos o sangue de Cristo. Né? Viu, Porque gente? Viu? Respondido pra vocês, viu? depois da Bela resposta, consagração, adorei. depois da consagração, é realmente o preciosíssimo sangue de Cristo. Né? É claro que na aparência continua sendo vinho, tendo gosto de vinho, mas na substância não é mais vinho, é o sangue de Já é Cristo. Né? consagrado no sangue de Cristo. Muito bom. Claro. Vamos para a benção de novo. Eita. Vamos lá. Então vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou, por quem está nos acompanhando agora, por todos os outros que nos acompanharam também. Vamos pedir a graça de Deus. Pai nosso que estais nos Pai do céus, céu, santificado santificado seja seja o o vosso vosso nome. nome. Venha Venha a a nós nós o o vosso vosso reino. reino. Seja Seja feita a feita a vossa vossa vontade. vontade, assim na terra Terra como no como no céu. céu. O O pão pão nosso de nosso de cada cada dia nos dia nos dai dai hoje. hoje. Perdoai Perdoai-nos as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como nós como perdoamos perdoamos a quem a nos tem quem nos tem ofendido. ofendido, e não E nos não nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do do mal. mal. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que Para que sejamos sejamos dignos dignos das das promessas de Deus. promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Pai. Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Ricardo, o meu abraço e a gente se Abraço para encontra em você breve, e para viu? todos que nos acompanharam, viu? Foi uma alegria participar. Um grande beijo, Padre. Fica com Deus, a sua Fica com bênção. Deus também. Deus Tchau, abençoe. gente. Até mais. Tchau.